E pessoal, agora vamos falar sobre a teoria dos custos, certo? É interessante, antes de nós aprofundarmos no conteúdo, fazer uma distinção, certo? A primeira dela é definir o que é curto prazo e o que é longo prazo, certo? O curto prazo vai ser aquele período de tempo no qual vão existir fatores fixos e variáveis de produção, certo? Ou seja, o curto prazo eu vou ter custos fixos, despesas fixas e despesas variáveis, certo? Qual período de tempo? Eu não sei, certo? Não se tem uma definição de 2 anos, 5 anos, 10 anos, não sei, certo? Depende de cada atividade, certo? Cada atividade econômica desenvolvida. Eu posso ter um exemplo aqui. Eu posso comprar uma fazenda, certo? E pagá-la em 10 anos, certo? Fazer o financiamento e pagar em 10 anos. Em 10 anos eu vou ter aquela prestação fixa ali no meu financiamento, certo? Essa despesa, pessoal, independentemente que a minha firma, minha fazenda esteja produzindo ou não, todo mês eu tenho que pagar. Então ela é uma despesa fixa. Então, no caso, o que seria aí, no caso, o longo prazo? O longo prazo seria após o 10º ano, o 11º ano, certo? Isso aí é um exemplo, certo? No longo prazo, um período de tempo onde todos os fatores de produção são variáveis, ou seja, não existe custo fixo, só existe custo variável, certo? O nosso foco aqui, pessoal, para a gente não se aprofundar muito, o nosso foco, até porque é o que é mais exigido na parte de economia pesqueira, é o curto prazo, certo? Então a nossa análise ela vai ficar centralizada, certo, na parte do curto prazo, ok? Então, o curto prazo ele vai ser um período de tempo no qual existem fatores fixos e variáveis no processo produtivo, certo? Para determinar os níveis ótimos de produção e combinação de insumos, é necessário transformar essas medidas físicas inerentes à tecnologia da produção em unidades monetárias ou custos, certo? O que é que está querendo dizer isso? Que todos os insumos, certo? Todos os fatores fixos ou variáveis, eles automaticamente têm que ser transformados em unidades monetárias, né? Para quê? Para a gente calcular os custos monetários, certo? Essa transformação, pessoal, ela se dá de várias formas. Por exemplo, o lucro do produtor. O produtor pode chegar e dizer, olha, eu quero um lucro de 10 mil reais por ano, 10 mil reais por mês. Aí você tem que analisar o custo, que seria o que? Seria a remuneração do empresário, entendeu? Todas essas coisas você tem que transformar ela para valores monetários. E vamos aqui às definições de custos no curto prazo. A primeira definição dela, pessoal, é custo fixo total. Certo? O que seria o custo fixo total? Seriam os custos que ele independe do nível de produção, certo? Como é o exemplo que eu dei anteriormente, aquele financiamento de 10 anos da fazenda, é um custo fixo, certo? Você quer também um outro custo fixo que eu posso ter? A partir do momento que eu contrato uma mão de obra, eu assino a carteira dela, ela pode estar produzindo ou não, eu tenho que todo mês pagar aquela mão de obra, certo? O outro custo fixo que eu vou ter, se eu tenho, por exemplo, uma fazenda, todo ano eu tenho que pagar o ITR, Imposto Territorial Rural, é um custo fixo. Se a, se a fazenda está produzindo ou não, eu tenho que pagar, certo? Da mesma forma, se eu comprar um trator,
se eu comprar um outro maquinário, eu tenho e eu financio aquilo ali, eu compro um trator em 5 anos, eu tenho aquela parcela todo ano, todo mês para pagar, ok? Então isso seria o custo fixo total, seria a soma de todos esses custos, que eles independem do nível de produção, certo? Custo variável total, seriam os custos que dependem do nível de produção. Esse aí fica mais fácil de vocês visualizarem. Se eu quero produzir a minha produção, um tanque, né, um viveiro daquele de tanque de camarão, certo? E eu quero expandir o meu negócio. Se eu vou expandir o meu negócio, eu vou querer fazer 2. Então eu vou ter despesa mais de ração. À medida que vai aumentando a minha perspectiva de produção, aumenta também a despesa de ração, aumenta a despesa com energia elétrica, aumenta a despesa referente à água, aumenta a despesa referente à mão de obra, que eu vou a tendência de querer contratar mais pessoas, certo? Ou seja, fica uma série de fatores que ele aumenta ou ele diminui à medida que eu vou expandir ou vou retrair o meu negócio, certo? Outra, impostos, ICMS. ICMS, se eu estou produzindo muito, eu estou pagando mais imposto. Se eu estou produzindo menos, eu estou pagando mais imposto. Vai depender o que? Do volume comercializado, certo? Então, os custos variáveis totais são esses custos, são os custos que eles dependem diretamente do nível de produção, certo? E o custo total é a soma do custo fixo total mais do custo variável total, certo? Você soma o custo fixo mais o custo variável, tem o custo total, certo? Procurando agora, pessoal, fazer medidas relacionadas à média, certo? Eu tenho o custo fixo médio, certo? Esse CFME vai ser a relação entre o custo fixo total e o nível de produção, certo? Eu pego todo aquele meu custo fixo total e vou dividir pelo nível de produção. Esse tipo de custo, pessoal, ele é interessante, que à medida que a produção aumenta, esse custo ele tende a diminuir, certo? A gente vai ver depois uma análise gráfica ali, certo? Ele tende a diminuir ao longo do tempo, certo? Por quê? Porque ele independe do nível de produção. Se a produção está aumentando, eu aumento o denominador, o numerador permanece o mesmo, tende a diminuir. Tende a diminuir com o avanço da produção, a quantidade produzida, e tende a aumentar se essa minha produção ela retrai, ok? Tem o custo variável médio, né? Vai ser a relação entre o que? Entre o custo variável total e o nível de produção, certo? Eu divido o custo variável total pela quantidade produzida, certo? E o custo total médio vai ser o que? Vai ser a relação entre o custo total e a quantidade produzida, certo? Eu pego o custo total e divido pela quantidade. Que também é a mesma coisa de eu fazer a soma do custo fixo médio mais o custo variável médio. Dado que o custo total médio e o custo variável médio são os custos divididos pela quantidade. A mesma coisa, certo? Por fim, pessoal, eu tenho o custo marginal, que vai ser a relação entre a variação do custo total e a variação da quantidade. Ou seja, ele vai medir a variação do custo quando se acrescenta uma unidade produzida, certo? Ela é interessante para você ver como é que se dá essa variação do custo à medida que a produção vai aumentando, certo? Ela é bastante interessante. Outro ponto, pessoal, interessantíssimo, é esse custo total médio, certo? Esse custo total médio, se eu estou somando todos os custos e divido pela quantidade produzida, eu vou ter o custo por unidade, certo?
suponhamos que eu tenho o meu custo total na minha, na minha no viveiro de camarão, seja o que mensal, seja um custo de 10 mil reais, né? Exemplo, com 10 mil reais, certo? E eu tenho uma produção de, deixa eu ver aqui, 10 quilos mês, não basta, né? 100 quilos mês, certo? Vai ser o que? Os 10 mil dividido por 100, certo? Isso aí eu vou ter o que? Eu vou ter 100. Então é que o custo por quilo seria 100 reais. Só um exemplo para vocês visualizarem. Ó, esses valores estão bem inflacionados, mas é só para vocês visualizarem. Porque o custo total médio, eu consigo encontrar o que? O custo por unidade produzida, certo? Ok? Certo? E vamos ver como é que se dá a formação dessas curvas. Vocês podem ver que eu tenho aqui a primeira, esse custo fixo, né? Que é essa reta horizontal, certo? Você pode ver que ela está em 50 dólares por ano, né? Aí está um valor em dólar. E você pode ver que independente do nível de produção, certo? Eu tenho aquele gasto fixo de 50 dólares. Seja com produção de 2 unidades, seja com produção de 10 unidades, eu vou ter aquele custo fixo ali, certo? O custo variável total, certo? Você vai ver que ele sempre tem uma tendência crescente. Ele dá uma pequena oscilação e tem uma forma crescente. Assim como o custo total, que vai ser a soma do custo fixo mais o custo variável. Pode observar que o custo variável, certo? Ele começa do ponto do zero, certo? Por quê? Porque se eu não tenho nenhuma unidade produzida, eu não tenho custo, certo? E segue. Já o custo total, ele inicia no 50. Por quê? Porque o custo total é a soma do custo variável com o custo fixo, certo? No ponto em que a produção é zero, meu custo é 50, por causa do custo fixo. Então, a curva de custo total, ela se inicia, certo? No ponto aonde tem o custo fixo. E mantém a mesma trajetória do custo variável. Por quê? Porque ele vai oscilando à medida que vai oscilando o custo variável. Ok? Tudo bem, pessoal? Aí. E juntando as demais curvas, né? Você pode ver custo fixo médio, esse pontilhado, né? Vocês lembram que eu falei que o custo fixo médio é o custo fixo total dividido pela quantidade produzida. Observe que à medida que a produção aumenta, né, essa curva ela tende a ir diminuindo, ela é decrescente, ok? Aí eu tenho o custo variável médio, né? Pode ver que ela é decrescente, chega a um ponto onde seja o seu mínimo e começa a aumentar, certo? Assim também como dá o comportamento do custo total médio, né? Ela é decrescente ao ponto em que ela chega ao mínimo e ela começa a crescer, certo? E eu tenho o custo variável, o custo marginal, desculpa. O custo marginal ele tem esse formato, ele começa no ponto de 50, né? E ele cai e depois ele tem uma tendência crescente, certo? Por que essas curvas têm com características, tanto a custo variável médio como o custo total médio, que o ponto onde ela atinge o seu mínimo, ela encosta no custo marginal? É em decorrência, pessoal, do próprio formato do custo das empresas, certo? Por que isso, professor? Porque no custo variável médio, certo? Quando ele muda a inclinação, certo, dos custos, ela atinge no ponto do custo marginal, ela se iguala, certo? É um ponto que ela se iguala.
assim como o custo total médio, certo? O que é que isso aí, pessoal, chega a representar? Representa o seguinte: quando eu tenho esse ponto em que os custos são decrescentes, certo? É uma tendência de mercado chamado economia de escala. O nível que você está produzindo, certo? A firma está produzindo, certo? De uma maneira, como é que eu posso dizer? Quase na eficiência, certo? Por quê? Porque ela tá fazendo, mas os seus custos estão diminuindo, certo? Ela mantém o nível, ela tem, lógico, o custo dela aumenta, certo? Mas pela unidade produzida, ela se torna barata. À medida que ela passa do ponto do custo marginal, que ela começa a crescer, eu entro uma coisa chamada deseconomia de escala, certo? O que seria a deseconomia de escala? É que o custo está crescendo, o custo médio está crescendo. Por mais que você aumente a produção, certo? Por mais que você aumente a produção da firma, o custo está crescendo numa velocidade maior do que é a quantidade produzida. Lembra, tudo isso é média. Certo? Lembra-se que eu falei para vocês que o custo total médio era o quê? O custo total dividido pela quantidade produzida, certo? Que dá na ideia do custo por unidade de produção. Tudo bem? Se a curva de custo total médio está caindo, é porque o custo por unidade de produção está saindo barato, está reduzindo, certo? Ao chegar nesse ponto em que ela muda a trajetória, ela atinge o seu mínimo e muda a trajetória, o custo por unidade produzida está maior, certo? Por que é que isso pode se dar, professor? Por diversos fatores. Suponhamos, exemplo aqui, bem fácil de vocês visualizarem. Não sei se vocês chegaram a fazer a disciplina de administração rural, mas se eu compro, por exemplo, um maquinário, certo? Eu tenho uma despesa de manutenção e depreciação do maquinário, certo? Da depreciação e da manutenção, à medida que o tempo avança, vai ser, você se vê, por mais que suponhamos que ele compra esse maquinário, a vida útil dela seja 10 anos, ok? A partir não sei, do sétimo, do oitavo ano, a depreciação daquele maquinário ela é bem maior, assim como também sua manutenção. Então vai ficando que mais despesas para o produtor, ok? Então vai ficando mais caro para ele produzir. Tudo bem? À medida também que ele aumenta o número de funcionários, certo? Que ele injeta muitos funcionários na firma, ele vai ter mais despesa, certo? E se ele não controlar isso, ele entra naquele revés que a gente viu da teoria da produção, que você aumenta a produção e a produção começa a diminuir. Naquele ponto que ela começa a diminuir, pessoal, é o ponto que tem isso aí. Porque você vai ter muita mão de obra, a produção tende a não crescer mais de forma eficiente, até decrescer, e você vai ter a despesa maior, despesa funcionário, carteira assinada, despesa daquela parte social, né? Imposto de renda, FGTS, tá entendendo? INSS, entendendo? Uma série de despesas, entendeu? Então, é que ele vai chegando nesse ponto. Com quanto tempo? Eu não sei. Cada mercado tem a sua especificidade, entendeu? Então, pode estar aumentando. E isso, pessoal, é visível. Por quê? Porque se você vai produzir,
Um outro exemplo que você pode ter, se você vai comprar, por exemplo, você vai fazer os viveiros de camarão, e aí você vai comprar todo aquele maquinário, né, motor tem a vida útil dela, entendeu? Então você começa a ter mais despesa, manutenção, despesa com a depreciação do produto, certo? Depreciação do produto em relação ao mercado. Se você contrata muita mão de obra também, a produção está crescendo, você contrata mão de obra, vai chegar no ponto que sua despesa tende a aumentar consideravelmente. Então tem uma série de fatores que faz com que esse custo total médio, o custo variável médio, ele aumente. E aí eu entro no ponto onde tem a deseconomia de escala. Certo? Essa mais ou menos é a ideia dessa parte de esse aumento do custo total. E aí, pessoal, essas partes também, ela pode ser analisada de forma equacional, certo? Eu tenho, por exemplo, aí para vocês, eu tenho um custo total, né, da produção de tilápia. Eu tenho um custo total que é igual a 100 mais 20Q, certo? Então, eu posso querer encontrar o que? As equações de custo fixo total, custo variável total, custo fixo médio, custo variável médio, custo total médio e o custo marginal, certo? Para a nossa análise, em termos de exercício, de tudo isso, sempre vai ficar focado nessa parte, tanto das definições, quanto também nessas equações, certo? Então, eu tenho o primeiro custo fixo total. O que seria o custo fixo total? Se eu olho uma equação de custo total, eu vou ver no curto prazo uma equação da seguinte forma. Eu posso ter aquelas pontos onde vai ter um valor relacionado à quantidade produzida, certo? E uma parte isolada sem estar relacionada à quantidade produzida. Essa parte que está não relacionada à quantidade produzida é o custo fixo total. No caso, na equação igual a 100. Por que, professor? Imagine você, se a produção aí é zero, qual é o custo total da produção da tilápia? 100. Certo? Então, independente da produção, o produtor ele vai ter uma despesa de R$100. Isso é o custo fixo total. O custo variável total vai ser esse 20Q. Por quê? Porque à medida que a produção aumenta ou diminui, aqui esse custo tende a aumentar ou diminuir. Certo? Então, se eu pego uma equação de custo total e eu visualizo aquele ponto onde não está relacionado com a quantidade produzida, aquele é o custo fixo total. Se eu pego a equação de custo total e aqueles pontos onde estão relacionados à quantidade produzida, certo? Vai ser meu custo variável, certo? Eu posso ter uma equação que vai ter uma equação linear, posso ter uma equação de segundo grau, uma equação de terceiro grau, certo? Seria o quê? Que é ao quadrado, que é ao cubo, certo? Tudo isso vai ser relacionado o quê? Ao custo variável. Certo? Então, no caso, o custo variável total seria 20Q. O custo fixo médio, por definição, é o custo fixo total dividido pela quantidade produzida, que vai ser o quê? 100 dividido por quê? Certo? Vou ter também o custo variável médio, seria o custo variável total dividido pela quantidade produzida. Custo variável total 20Q e dividido pela quantidade produzida Q. Certo? O custo total médio vai ser a soma da equação, vai ser a equação do custo total dividido pela quantidade. Certo? Aí eu vou ter o que? 100 mais 20Q dividido por Q. E o custo marginal, que é o que? Que é a variação do custo total pela variação da quantidade produzida,
Aí, se eu tiro a derivada do custo total em relação à quantidade, vai ser igual a quê? Igual a 20, que é o ponto que ela está relacionada. Ok? Como é uma equação linear, então a derivada de uma função linear é o próprio coeficiente angular, certo? Na próxima aula, pessoal, nós vamos trabalhar com a parte de teoria do lucro, ou seja, a gente vai pegar a parte dos custos e da produção, transformar isso aí em receita e fazer a análise da teoria do lucro. Tudo bem?